Querido e bondoso Deus, nós te louvamos e no louvor fala que nós confiamos em Ti, porque nos cobre com a Sua mão, Senhor. Nos ampara, nos liberta deste mundo de trevas e agora, nesse momento, nos traz para esse mundo maravilhoso de luz que é a Tua casa. Nos ajude, nos oriente, capacite para que possamos passar a mensagem e também possamos entender que Teu Espírito Santo nos guia nesse momento e nos ajude para que possamos nos preparar para o maravilhoso dia da Tua vinda. Amém. Isso pedimos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Maravilhoso estar aqui em Bom Princípio, né? Uma igreja pequena, mas vibrante. A gente percebe no estudo da palavra, né? Na lição, todos participam. E esse é o preparo melhor que tem, né? Para nós caminhar nesse caminho que é o caminho para o céu, né? E hoje vou falar um pouquinho do que Ellen White escreveu, né, para nós, para os últimos tempos, né, que já foi escrito na Bíblia, né, Jesus, já quando foi embora desse mundo, ele já deu promessa do seu retorno, né, são promessas que nos amparam e nos fortalecem para caminhar, né, e para a nossa fé ficar firme, né, que vai haver um segundo retorno, né, para nos buscar e para que esse mundo termine essas tristezas, essas dores em nossas vidas, né. E eu podia ter escrito alguma coisa, mas eu comecei a ler aqui nesse livro aqui, Os Resgatados, né, que é o livro O Grande Conflito atual, né, e eu não consegui escrever nada, né, eu preferi ler o que Ellen White deixou para nós aqui. E aqui tem muitos versos bíblicos aqui dentro, né? Muitas promessas, todas que estão na Bíblia, né? E esse assunto aqui tem a ver com a abertura do 6º selo, né? E depois lá em Apocalipse 6:12, depois nós vamos ver no decorrer do estudo aqui mais para o fim. E o 6º selo é uma preparação para a abertura do 7º, né? Onde vai haver um silêncio no céu, aquele dia maravilhoso que Jesus virá nos buscar com seus anjos, né? Então, por isso o silêncio no céu. E nós temos essa nossa identidade, né? Que é os adventistas do 7º dia, essa é a nossa identidade, esperamos a volta de Jesus, né? Então, vamos à palavra inspirada, né, que eu até ontem estava lendo no livro, agora não me lembro o nome do livro, um livro de Ellen White, onde ela cita alguns que na época dela criticavam os escritos dela, né, e que ela passou 40 anos escrevendo e daí escreveu aquilo num livro, dizendo que ela nunca se importou com isso, mas que agora ela ia escrever porque alguns fiéis podiam dar atenção àquilo e se desviar, né? Mas que Jesus Cristo também, durante a sua campanha aqui na Terra, né, para salvar nós, ele foi muito criticado, né? E o que ele fazia com os críticos? Ele dava lições para eles, né? E ela também, ela não se importou com as críticas e deu lições, né? Nos deixou para nós lições também muito importantes. E nós que aceitamos, devemos levar isso em alta consideração, porque as profecias todas que tem na Bíblia, né, são orientações especiais para seu povo, né, para o povo que vai levar a mensagem para o mundo no tempo do fim, né. Hoje esse povo está levando a mensagem de uma maneira ainda distorcida, né, com pouca força, mas chegará o momento que esse povo vai ser esse anjo que diz aqui, ó,
Então, as promessas do retorno de Cristo e a promessa da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção é o principal tema das Sagradas Escrituras. Ellen White falando, né? O principal tema, né? Desde que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, os filhos da fé aguardam a vinda do prometido que os levará novamente ao paraíso perdido, um Éden restaurado, né? Enoque, a 7ª geração desde os que viveram no Éden, que andou com Deus por 3 séculos, declarou: vejam o Senhor, lá em Judas, o verso 14 e 15, né? Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos. E na noite de seu sofrimento, Jó exclamou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Então Jó, ele não tinha vindo a última vinda de Cristo, né, ainda, mas ele tinha certeza, conhecia, andava com Deus, né? Os poetas e profetas da Bíblia escreveram acerca da vinda de Cristo em palavras cheias de fogo, né? Cheias de fé, né? E o Salmo 96, do 11 ao 13, diz: regozijem-se os céus e exultem a terra, se alegram, né? Diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade, com a sua equidade, diz outras traduções, né? Isaías também, no capítulo 25, verso 9, diz: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos neles. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Esse é o que vem, né? Aquele que nos salvou. O Salvador consolou seus discípulos com a certeza de que voltaria. E é uma grande promessa, né? Muitos falam que é a maior promessa da Bíblia, né? Em João 14, o verso 2 e 3. E diz que na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for, voltarei e os levarei para mim. Então, são promessas que nos fortalecem, né? Nos dão uma grande ajuda para caminhar e perseverar aqui na terra, enquanto isso não acontece, né? E Mateus 25, 31 e 32 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Anjos repetiram para os discípulos a promessa do retorno de Cristo, quando Jesus foi elevado aos céus. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Percebem, irmãos, que o céu está ligado com a terra? Os anjos desceram falar para varões galileus, homens. Então, Jesus subiu, mas deixou os anjos ali com a promessa do Espírito Santo. E aconteceu logo em sequência, né, a vinda do Espírito Santo. Agora, há poucos dias, a Leda recebeu a mensagem: Feliz dia de Pentecostes. E a gente pergunta de pessoas católicas, que os católicos comemoram Pentecostes, né? E aí a gente está comentando, será que eles sabem o que foi que aconteceu? Né? O mundo proclama o Pentecostes, mas não ensina na Bíblia o que aconteceu, né? E as pessoas comemoram, né? Essa semana tivemos outro feriado difícil de entender, né? Comemorado com feriado nacional, né?
Será que as pessoas entendem o que estão fazendo? Cabe a nós, que somos o anjo, que lá de Apocalipse 14, né? Aquele anjo que saiu pelo meio do céu, né? Tendo o evangelho eterno, né? Cabe a nós pregar essas mensagens, né? E Paulo testemunhou, né? 1 Tessalonicenses 4,16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. João, o profeta de Patmos, disse, Apocalipse 1,7: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Então Apocalipse 11 diz: então o longo domínio de mal será quebrado, o reino do mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isaías 61:11: o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Se nós parássemos aqui, que mais promessas nós precisaríamos? Nenhuma, né? Para crer, ter fé, estar animado todos os dias ao levantar até ao último momento antes de irmos para nosso berço, nossa cama. Nenhuma mais precisaria, porque só isso aqui já nos dá uma certeza absoluta, pela nossa fé que temos, da vinda de Jesus. Todas essas promessas, se nós olharmos para as promessas que já se cumpriram, nós não teremos nunca uma dúvida de que essas também serão executadas por Deus, a seu devido tempo, né? Por nós, quando temos as nossas dificuldades, nós já queríamos que fosse ontem, né? Mas Deus tem o seu tempo, e Ele mostra o tempo que isso vai acontecer também. Por isso, até aqui tem promessa. Tem mais algumas, depois ele vai mostrar os tempos na Bíblia. E Ellen White fala claro, né? Ela não enrola, né? O soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Então o reino de paz do Messias será fundado. O Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Então, quando começar o reino de Cristo, e nós vamos estar lá, glória a Deus, né, por isso. Não por nós merecemos, por Ele, né? Em todas as eras, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. Em meio aos sofrimentos e à perseguição, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo era a sua bendita esperança. Então, durante todos os tempos, né, os que criam, a bendita esperança era o aparecimento do Salvador, né? Paulo falou sobre a ressurreição que acontecerá por ocasião do advento do Salvador, quando os mortos em Cristo se levantarão e serão levados com os vivos para se encontrar com o Senhor no ar. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18, ele diz assim: estaremos com o Senhor para sempre, console-se uns aos outros com essas palavras. Então, é um consolo para nós, né? Saber que estaremos com o Senhor. Em Patmos, João, o discípulo amado, ouviu a promessa: sim, venho em breve. E a igreja respondeu: amém, vem, Senhor Jesus. É o que nós temos que responder, esperar: vem, Senhor Jesus. Pedida. Em Patmos aconteceu isso. Agora, no calabouço, na fogueira e na forca, onde cristãos fiéis e mártires testemunharam da verdade, ecoa pelos séculos a expressão de sua fé e esperança. Então, cristãos que tinham fé e essa esperança, eles não recuaram da forca, de todas
as barbaridades que sofreram, fogueira, e aqui são só 3 que cita, né, o calabouço, mas tinha muitas outras barbaridades que aconteceu para os cristãos, né? Nenhum recuou, que tinha fé e esperança, né? Um desses cristãos disse: tenha a certeza da ressurreição pessoal de Cristo e, consequentemente, da nossa ressurreição por ocasião da sua vinda. Então, nós temos que crer na ressurreição de Cristo, né? Senão somos capazes ainda de comemorar por aí um corpo de Cristo morto, né? Que é o que aconteceu essa semana, né? Corpo de Cristo morto, né? E nós tendo a certeza dessa ressurreição, o corpo de Cristo é um corpo vivo, é um ser que vive e que habita os céus e que está conosco em todos os momentos, nos dirigindo. E aqui na terra ficou o Espírito Santo, mas onde está Deus? É Pai, Filho e Espírito Santo, né? No batismo foi assim, em outras ocasiões foi assim e sempre será assim. E o Espírito de Deus, ele não fala daquilo que não está na mente de Deus Pai e de Deus Filho também, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são uma trindade que nos dá essa certeza de que o que eles prometem não tem briga entre eles, né? Eles vão realizar. Então, o cristão que disse isso, ele nos dá uma grande força de sua fé, né? Os valdenses nutriam a mesma fé. Wycliffe, Lutero, Calvino, Knox, Ridley e Baxter olhavam com fé para a vinda do Senhor. Essa era a esperança da igreja na época dos apóstolos, da igreja do deserto e do tempo dos reformadores, né? E a profecia não só prediz o modo e o propósito da segunda vinda de Cristo, como também nos diz como podemos saber que esse dia está próximo. Então, diz Ellen White aqui que nós podemos saber que o dia está próximo, porque tem a palavra de Deus explicado muitas coisas, e é o que ela vai mostrar a seguir, né? E Lucas 21, 25, ecoa o que está lá no capítulo 6, o verso 12 de Apocalipse, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, né? E o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Foi assim que João, o revelador, descreveu o primeiro dos sinais que antecedem o segundo advento. Aí entra Apocalipse 6:12, né? Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro como o tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Então, ali, esse momento, Apocalipse 6:12 é a abertura do sexto selo, né? Então, nós vamos ver os acontecimentos aqui dentro do sexto selo, já que está relatado aqui, né? Uma preparação para a vinda de Jesus na abertura do sétimo selo, né? Que é lá no capítulo 8, quem quer acompanhar pode ir abrindo suas Bíblias. O capítulo 8 fala da abertura do sétimo selo, né? O terremoto que abalou o mundo, né? Um dos sinais preditos ali. Essa profecia se cumpriu em 1755, no mais terrível terremoto já registrado. Conhecido como terremoto de Lisboa, atingiu a Europa, a África e a América. As pessoas sentiram na Groenlândia, nas Antilhas, na Ilha da Madeira, Noruega, Suécia, Grã-Bretanha e Irlanda. Abrangeu uma área no mínimo de 10 milhões de quilômetros quadrados. Nós sabemos que o Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Então, foi maior a área atingida por esse terremoto. Sem falar ao redor que sentiu
o abalo, né? Na África, o abalo foi quase tão grave quanto na Europa. A maior parte da capital da Argélia foi destruída. Uma onda gigantesca varreu a Espanha e a África, engolindo cidades. Montanhas, algumas das mais altas de Portugal, foram subitamente abaladas desde o alicerce, conforme parecia, e algumas delas se abriam no cume que se rachou e partiu de modo assustador. Partes imensas foram jogadas para baixo nos vales próximos. Algumas pessoas contam que viram chamas saindo dessas montanhas. Em Lisboa, houve o barulho de um trovão subterrâneo e logo em seguida um terremoto violento derrubou a maior parte da cidade. Em apenas cerca de 6 minutos, 60.000 pessoas morreram. O mar primeiro recuou e deixou seca a faixa de areia. Então rolou para dentro, subindo 15 metros ou mais acima do seu nível normal. Porque não foi um acontecimento de praxe dos terremotos, não, foi uma coisa espetacular, né? Muito maior a ponto de... Já houve terremotos grandes depois disso, mas aquele foi marcado, né? Aconteceu, e daí conta aqui o que aconteceu com o povo ali naquela ocasião, né? E ele aconteceu em um dia santo, no qual as igrejas e os conventos estavam repletos de pessoas. Então, foi num dia santo, um dia escolhido por Deus, para fazer um juízo, refletindo o que virá depois, né? O terror das pessoas foi indescritível. E Ellen White fala que ninguém chorou. Ninguém chorou porque era maior que as lágrimas, o desespero, né? Elas corriam de um lado para o outro, frenéticas em horror e perplexidade, batendo no rosto e no peito, clamando misericórdia e gritando: o mundo está acabando. As mães se esqueciam dos filhos e corriam em volta com imagens de crucifixos. Infelizmente, muitos correram para as igrejas em busca de proteção. E ela fala: inutilmente tentaram ficar perto do pão e do vinho. Em vão, as pobres criaturas abraçaram os altares, imagens, padres, e a população foram enterradas na mesma ruína comum. É terrível o relato, né, disso aqui. A gente vê falar do terremoto, mas tem que se aprofundar um pouco mais, né? E tem muito mais, a história também tem registrada os horrores que foi esses terremotos, né? E são uns juízos prévios para mostrar o juízo que vai acontecer depois, né? Um aviso da vinda de Jesus. Aqui também fala depois do segundo acontecimento, né, que é o escurecimento do sol e da lua. Então, aconteceu 25 anos depois, né, do terremoto. E na profecia, o escurecimento do sol e da lua, né? Ao conversar com seus discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus apontou com clareza para o momento do cumprimento dessa profecia. Marcos 13, 24 diz que naqueles dias, após aquela tribulação, que é depois da perseguição dos 1260 anos, né, que ela se completou em 1798, mas Ellen White fala que ela cessou a perseguição 25 anos antes. Então, daí dá para entender por que foi em 1780, né, que aconteceu. Em 1755, o terremoto, e depois, em 1780, né, aconteceu o escurecimento do sol. Então, porque já tinha terminado a perseguição, né, um pouco antes. E
Após essa perseguição, o sol escureceria. Em 19 de maio de 1780, essa profecia se cumpriu. E uma testemunha de Massachusetts escreveu o acontecimento da seguinte maneira: uma nuvem negra e densa se espalhou por todo o céu, com exceção de uma pequena borda no horizonte, e ficou escuro, como normalmente acontece às 9 horas de uma noite de verão. Isso era 9 horas da manhã, né? E temor, ansiedade, pavor, aos poucos encheram a mente das pessoas. As mulheres ficaram às portas, encarando a paisagem escura. Os homens voltaram do trabalho no campo, o carpinteiro deixou suas ferramentas, o ferreiro sua oficina e o comerciante seu balcão. As escolas dispensaram os alunos, as crianças correram com medo para casa, viajantes pediram abrigo na fazenda mais próximas e perguntavam: o que vem em seguida? Era a pergunta em cada lábio e coração. Parecia que um furacão estava prestes a assolar a terra, ou que havia chegado o dia do juízo, o fim de todas as coisas. As pessoas acenderam velas e o fogo das lareiras queimava com tanto brilho quanto em uma noite de outono sem luar. As aves voaram para os poleiros, o gado se reuniu, se abaixou no pasto, sapos coachavam, pássaros cantavam suas músicas noturnas e morcegos voavam. Mas os seres humanos sabiam que a noite ainda não havia chegado. Congregações se reuniram em muitos lugares. Os textos dos sermões improvisados em todos os lugares eram aqueles que pareciam mostrar que as trevas eram o cumprimento de uma profecia bíblica. A escuridão alcançou densidade máxima pouco depois das 11 horas. Na maior parte do país ficou tão escuro durante o dia que as pessoas não sabiam dizer que hora era, olhando em relógio de parede ou de pulso, não conseguiam comer nem fazer as tarefas domésticas sem a luz de velas. Era escuro real, né? E a lua como sangue. Foi nesse mesmo dia, né? Quando a noite chegou, sua escuridão foi tão estranha e aterrorizante quanto as trevas do dia. Embora fosse quase lua cheia, nenhum objeto ficava visível sem o auxílio de luz artificial. Quando as pessoas viam essas luzes nas casas vizinhas e em outros lugares à distância, era como se estivessem contemplando uma espécie de escuridão egípcia que parecia não deixar passar claridade quase nenhuma. Se todos os corpos celestes do universo tivessem sido envoltos em cortinas espessas que não deixam a luz passar, ou se extinguido por completo, as trevas não teriam sido mais completas. Quando passou da meia-noite, a escuridão desapareceu e a lua, ao ficar visível pela primeira vez, tinha a aparência de sangue. Então, se cumpriu no dia 19 de maio de 1780 essas profecias. São a abertura do 6º selo, né? Vamos ficar lembrados disso. 19 de maio de 1780 entrou na história como dia escuro. Desde os tempos de Moisés não foi registrado nenhuma escuridão semelhante em densidade, extensão e duração. A descrição das testemunhas ecoa as palavras do profeta Joel, registradas 2.500 anos antes. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. E Cristo, lá em Lucas 21, 28 e 30, 31, diz:
Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a salvação, a redenção de vocês. Ele mostrou a seus seguidores a árvore em flor da primavera. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, ele vai se estabelecer quando Jesus vir nos buscar. Então, está próximo. Na igreja, porém, o amor por Cristo e a fé em sua vinda haviam se esfriado. Aqueles que afirmavam ser o povo de Deus estavam cegos para as instruções do Salvador acerca dos sinais de seu aparecimento. Negligenciaram a doutrina do segundo advento até ela ser em grande medida ignorada e esquecida, em especial nos Estados Unidos. A devoção desgastante por ganhar dinheiro, a corrida em busca de popularidade e poder levar o povo a adiar para um futuro bem distante o dia solene no qual o mundo, conforme o conhecemos, irá passar. Se nós olharmos, os Estados Unidos foi uma nação que surgiu de pessoas fugindo da tribulação dos 1260 anos da Europa. Fugiram por deserto, e formaram uma nação evangélica, em cima dos princípios do Evangelho. Só que eles não permitiam que permanecesse no governo quem não fosse cristão, no início. E assim muita gente foi, mesmo sem converter o coração, foi se agregando ao povo de Deus dos Estados Unidos. E a igreja foi sendo pervertida por essas pessoas, porque eles queriam estar no governo, não queriam estar só ao lado de Deus. Então, seu coração não tinha interesse em Deus, tinha interesse no governo, em mandar. E isso perverteu a igreja dos Estados Unidos. E a nação foi se corrompendo. E aqui tem... Deixa eu citar para os irmãos o capítulo seguinte, fala da liberdade no novo mundo. Foi isso que o povo que sofreu a perseguição na Europa procurou, Mas foi isso que foi pervertido. A igreja foi pervertida porque pessoas quiseram entrar no governo. Ficou um país próspero, porque estava em cima do evangelho, só que transtornou o país, E o Salvador já predisse a condição espiritual vulgar dos crentes que predominaria por quanto do seu segundo advento. E o conselho de Cristo para quem vivesse nesse tempo foi, e esse é para nós também, Lucas 21, 34 e 36 diz: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Estar preparados. Nós talvez vamos estar doentes numa cama, mas nós vamos estar preparados. Então, vigiar e orar é um tema que nós temos que ter em mente todos os dias. Esse importante, aqui, alerta, era importante para as pessoas a se prepararem para os acontecimentos ligados ao fechamento da porta da graça. Joel 2,11 diz: como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então, o grande dia do Senhor
está relatado na Bíblia, é o dia da próxima vinda, né? Quem será capaz de permanecer em pé? Abacuque 1,13, né? Quando vier aquele que tem olhos tão puros que não suportam ver o mal e não podem tolerar a maldade? Isaías 13:1 diz que castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. E ali, Sofonias fala desse assunto e diz: nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Então, são orientações sequenciais que vêm acontecendo da palavra de Deus, que Ellen White, como há poucos dias escutei um pregador que os irmãos talvez conhecem aqui, agora não estou lembrado o nome, não, já lembrei agora, o doutor Elevão Rosa, que tinha um programa Novo Tempo, alguns conhecem, né? Talvez vocês conheçam ele. Ele disse assim, numa pregação recente que teve lá na nossa igreja, ele disse que a Bíblia é suficiente para o cristão, só que Ellen White veio desenhar a Bíblia para nós, em palavras, né? E ela escreve esse quadro que está nos contando hoje, né? E ela chama o povo para o preparo, né? Com a aproximação do grande dia, a palavra de Deus conclama seu povo a se voltar para ele com arrependimento. O dia do Senhor está chegando, está próximo, e ela pede: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. E são palavras que ela tirou do livro de Joel, né? Do capítulo 2, ali é uma sequência de versos, né? Reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões, reúnam as crianças, reúnem todo o povo, né? Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar. Agora, porém, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Ele arrepende-se e não envia a desgraça para aquele que se arrepende, né? A fim de preparar um povo para permanecer firme no dia de Deus, uma grande obra de reforma deveria ser feita. E em sua misericórdia, o Senhor estava prestes a enviar uma mensagem para despertar aqueles que afirmavam ser o povo seu e conduzi-lo a se preparar para a vinda de Jesus. E essa grande advertência está em Apocalipse 14. Ali uma mensagem em 3 partes é representada sendo proclamada por seres celestiais e seguida imediatamente pela vinda do Filho do Homem para colher a safra da terra. E Apocalipse 14:15, o profeta viu um anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Seja bem-vindo, irmão. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-nos, pois chegou a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, o nosso preparo é adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Uma citação implícita do 4º mandamento lá em Êxodo 20, né? Nós adoramos ao Deus verdadeiro que nos deu o sábado para adorá-lo. Nós somos adventistas do 7º dia e não do 1º dia, né? Deus verdadeiro. E Ele
conclama seu povo a adorá-lo dessa maneira, né? Essa mensagem faz parte do Evangelho Eterno. E o Evangelho Eterno, a mensagem principal é essa para dar, né? Adore aquele que... E os mensageiros, esse anjo, é a igreja adventista que está voando no mundo, né? E nós, cada um que vai pregar o Evangelho, que testemunha de Cristo, ele se torna um anjo também, porque o anjo é o mensageiro de Deus, né? Então, vê quanta importância tem a nossa vida aqui na Terra para Deus, né? Nós levando a mensagem, nós somos cuidados por Ele, né? E a mensagem dada, não é nós que vamos ver o resultado, talvez, né? Talvez será outra geração, mas quando o povo vê algumas coisas que vai acontecer no futuro, eles vão lembrar, ó, isso eu já ouvi, né? E muitos talvez vão vir para a nossa igreja, talvez outros vão se escandalizar e vão sair, né? Mas nós que estamos aqui estudando e crendo, vamos permanecer e estar de pé para o último dia, né? Então, homens e mulheres fiéis, obedientes aos impulsos do Espírito de Deus, aos ensinos de sua palavra, devem anunciar essa advertência. Eles são os que buscam o conhecimento de Deus, considerando a sabedoria divina, conforme Provérbios 3,14, mais proveitosa do que a prata e que rende mais do que o ouro. Então, a palavra divina, Salmo 19 ali fala que Deus dá sabedoria aos simples, né? Não é aqueles que endurecem o coração, né? Uma mensagem dada por homens e mulheres, né? Se os teólogos eruditos fossem guardas fiéis que buscam as Escrituras com diligência e oração, eles teriam percebido a chegada do tempo. As profecias teriam sido reveladas a eles, os acontecimentos prestes a ocorrer. Em vez disso, porém, foram pessoas humildes que deram a mensagem. Aqueles que negligenciam buscar a luz quando ela está a seu alcance, são deixados na escuridão. Mas o Salvador diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus envia uma estrela de brilho celeste para essa pessoa, a fim de guiá-la em toda a verdade. Na época da primeira vinda de Cristo, os sacerdotes, os escribas da cidade santa poderiam ter conhecido os sinais do tempo e anunciados a vinda do Messias prometido. Miqueias identificou sua cidade natal e Daniel apontou para o tempo de sua chegada. Os líderes judeus não tinham desculpas válidas para não saber. Sua ignorância era resultado da negligência pecaminosa. Então, eles estavam negligenciando a palavra de Deus e isso era pecado, né? Com o maior profundo interesse, os anciãos de Israel deveriam estar estudando o local, o tempo, as circunstâncias do maior acontecimento da história do mundo, que é a chegada do Filho de Deus. As pessoas deveriam estar vigiando para que pudessem receber o Redentor do mundo. Contudo, em Belém, 2 viajantes exaustos de Nazaré andaram toda a extensão da estreita rua até a extremidade leste da cidade, sem encontrar refúgio para passar a noite. Nenhuma porta abriu para recebê-los. Em um rústico estábulo preparado para o gado, eles finalmente encontraram abrigo e ali nasceu o Salvador do mundo. Deus designou anjos para levar as alegres novas àqueles que já estavam prontos para recebê-las e que as contariam com alegria aos outros. Cristo havia descido para assumir a natureza humana, a fim de suportar agora agonia infinita, enquanto se fazia oferta pelo pecado. No entanto, os anjos queriam que o Filho do Altíssimo, mesmo em sua humilhação,
aparecesse perante o mundo com dignidade e glória compatíveis com seu caráter. Os poderosos da terra se reuniriam na capital de Israel para saudar sua chegada. Os anjos o apresentariam para aqueles que estivessem aguardando sua chegada. Um anjo visitou a terra a fim de ver quem estava preparado para dar as boas-vindas a Jesus. Mas não ouviu voz de louvor agradecendo, porque o tempo da vinda do Messias havia chegado. O anjo pairou sobre a cidade escolhida e sobre o templo onde a presença de Deus aparecera por eras, mas até ali encontrou a mesma indiferença. A igreja de Deus, né? Com pompa e orgulho, os sacerdotes ofereciam sacrifícios maculados, quer dizer, destituídos de espiritualidade, né? Com voz alta, os fariseus falavam com o povo, faziam orações orgulhosas nas esquinas das ruas. Reis, filósofos e rabinos, todos desconheciam o maravilhoso fato de que o Redentor estava prestes a aparecer. E aqui ela diz que, pasmo, o anjo mensageiro estava prestes a voltar para o céu com a vergonhosa notícia, quando descobriu um grupo de pastores cuidando do rebanho. Enquanto olhavam para o céu estrelado, pensavam na profecia do Messias por vir e ansiavam pela chegada do Redentor do mundo. Ali estava um grupo preparado para receber a mensagem celestial. De repente, a glória celestial inundou toda a planície, revelando uma companhia imensurável de anjos. Então, como se a alegria fosse grande demais para apenas um mensageiro trazer do céu, muitas vozes se uniram em um hino que um dia todas as nações dos salvos cantarão. Nós cantaremos, né? Glória a Deus nas alturas e paz da terra aos homens, aos quais Ele quer bem, a gente canta, né? Mas aqui ela diz, aos quais Ele concede o seu favor, né? E Ele concede o favor a quem Ele quer bem, né? Que lição há nessa maravilhosa história de Belém? Como repreende nossa descrença, nosso orgulho e nossa autossuficiência? Como nos ensina a vigiar, para que também não falhemos em reconhecer os sinais dos tempos e perder da mesma maneira nossa hora de oportunidade? Não foi somente em meio aos humildes pastores que os anjos encontraram pessoas aguardando a chegada do Messias. Em terras pagãs também havia aqueles que o buscavam, homens ricos, nobres e sábios, os filósofos do Oriente. Nas escrituras hebraicas haviam aprendido sobre a estrela que se levantaria de Jacó. Aguardavam com expectativa a chegada daquele que seria não só a consolação de Israel, mas também luz para a revelação aos gentios e luz para a salvação até os confins da terra. A estrela enviada pelo céu guiou os estranhos gentios até o local do nascimento do recém-nascido rei. E ela diz, é aos que o aguardam ansiosamente que Cristo aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação, para nos levar para o céu, né? Assim como aconteceu com a notícia do nascimento do Salvador, Deus não confiou a mensagem do segundo advento aos líderes religiosos do povo. Eles recusaram a luz do céu e por isso não fizeram parte do grupo que o apóstolo Paulo descreveu. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5, né? Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrões. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Então,
Os líderes religiosos deveriam ter sido os primeiros a receber a notícia da chegada do Salvador e os primeiros a anunciar que ele estava próximo. No entanto, estavam descuidados, desatentos e o povo adormecido em seus pecados. Jesus viu sua igreja como uma figueira estéril, coberta com uma capa de folhas, porém sem nenhum fruto precioso. Faltava-lhes o espírito da verdadeira humildade, penitência e fé. Em seu lugar havia orgulho, formas religiosas, egoísmo e opressão. Uma igreja apostatada fecha os olhos aos sinais dos tempos, deixa Deus e separa-se de seu amor. Por haver se recusado a aceitar as condições, as promessas divinas não se cumpririam nela. Muitos dos que diziam ser seguidores de Cristo se negaram a aceitar a luz do céu. Assim como os judeus de tanto tempo atrás não reconheceram o tempo de oportunidade, o Senhor passou por eles e revelou sua verdade àqueles que, assim como os pastores de Belém e os magos do Oriente, seguiram toda a luz que haviam recebido. Como Apocalipse 6, 12 relata, né? Esses acontecimentos estão inseridos dentro. Os acontecimentos, irmãos, estavam aqui quando eu citei o terremoto de Lisboa, o escurecimento do sol e da lua, e a lua se transformando em sangue. Então, esses acontecimentos estão dentro da abertura do 6º selo de Apocalipse 6:12, né? E que são o momento final da nossa história aqui, né? Antes da vinda de Jesus, né? Então, Ellen White, eu peguei justo esse texto porque eu não quis acrescentar e nem tirar muita coisa daqui, porque ela representa o que a igreja no passado foi, e muitas igrejas que não estão vigiando com humildade, né? Sendo humildes igual a Cristo, estão deixando os avisos de Deus, né, para fazer a sua vontade, e estão retardando a vinda de Jesus. Ellen White é bem claro nos livros dela, não é só aqui no Grande Conflito e outros livros, dizer que a igreja já perdeu oportunidades de testemunhar mais profundamente. Em 1901 já ela fala que Cristo teria vindo naqueles dias se a Associação Geral tivesse tomado atitudes, né? Então, nós não podemos atirar pedra por aí, nós temos que estar vigiando e nos policiar, nos capacitar e todo dia, né, estar alerta para que nós não caiamos nesse mesmo erro da igreja no passado, e muitas igrejas hoje que estão adormecidas nos pecados, né? Então, Ellen White, eu aceito a mensagem dela como profética, né? E a igreja tem feito isso. Ela já escreveu desde há mais de 150 anos, né, que vem sendo estudado e muito polêmico desde que ela começou a escrever, né? Mas tudo que segue os caminhos dela, né? A igreja, todas as orientações dela para hospitais, para igrejas, para sanatórios, tudo que ela orientou conforme o Divino Espírito Santo falou para ela, tudo progrediu e prosperou, e a igreja também prospera, né? E nós que estamos aqui nessa igreja, que tem essa orientação, nós podemos ver, eu já faz um bom tempo que eu venho aqui, né, Dionísio? Eu vejo que a igreja tem crescido aqui. Eu vejo a reverência dessa igreja. Assim como eu fui em Salvador do Sul e me surpreendi, eu cheguei na hora que começou o culto e não chegou mais nenhum irmão depois.
O irmão, me desculpa, ele deve ter os seus motivos de ter chegado mais depois. Mas nenhum chegou depois, eles estiveram todos na hora marcada. E nós também devemos estar alerta, porque Jesus está marcando uma hora com nós. E vamos estar aqui prontos. Essa hora é a hora principal, né? E vamos cantar o hino final, que ele diz que nós é para anunciar essa mensagem por todos os lugares, anunciar pelas montanhas, né? É o hino 137. Querido e maravilhoso Deus, nós estamos certos que vai voltar, por isso estamos aqui nos preparando e pedimos que continue nos ajudando com o Teu Espírito Santo para entendermos a mensagem principal da Tua volta e nos mantermos fiéis à Tua palavra e vigiando e orando em todos os momentos para que naquele dia nós estejamos prontos, de pé, te aguardando, Senhor, e exultando com a Tua vinda. Nos ajude, nos oriente, capacite, em nome por amor de Jesus. Amém. Bom sábado. Desafiador, uma mensagem meio comprida, né? Bom sábado.
Deixa eu desligar aqui, senão vai continuar gravando. Ah, pois é. É. Dionísio, como que tá? Bem?